Babilônia vai dormir um sono eterno, do qual nunca vai acordar. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu tenho diante de mim uma tarefa muito árdua, mas muito prazerosa, que é pregar um sermão expositivo de um capítulo gigantesco da Bíblia. Jeremias capítulo 51 é um capítulo com 64 versos, então naturalmente essa mensagem vai ficar extensa, ainda que o propósito dos sermões expositivos aqui do meu canal são realmente alimentar espiritualmente quem tem interesse numa reflexão séria sobre o texto bíblico. Quem não tem esse tipo de propósito, vai com Deus, beleza? É isso. Bom, antes da gente começar, recadinho básico. Tô gravando esse vídeo 24 de março de 2023, fim de mês. Tô absolutamente quebrado. Se alguém puder ajudar, fica aí o Pix, né? ezeksalt@hotmail.com. Pode fazer um Pix aí para o meu e-mail e cai lá na minha conta bancária de qualquer valor para ajudar a gente a continuar nesse ministério, tá bom? Beleza, pessoal? Então eu vou criar um pouco de contexto para vocês entenderem por que eu decidi fazer um sermão expositivo sobre Jeremias capítulo 51, beleza? Algum tempo atrás, pouco tempo inclusive, eu preguei um sermão sobre Jeremias 10. E estava falando, né, por que o livro de Jeremias é um dos meus livros prediletos na Bíblia, eu gosto muito, etc, etc, etc. E naquela mensagem a gente falou um pouco sobre não aprender o caminho dos gentios, né? E aí falando um pouco também da trajetória da Igreja Católica Apostólica Romana, no que tange, né, as discussões sobre o culto às imagens, a guarda do sábado versus a guarda do domingo, a imortalidade da alma ou mortalidade da alma, etc. E hoje eu vou continuar aquela mensagem a partir de Jeremias capítulo 51. Mas tem algumas coisas que a gente precisa falar antes de entrar no texto, tudo bem? Que basicamente é o seguinte: no nosso mundo atual, existem muitos cristãos, e talvez a maioria, que julgam que o Novo Testamento é muito mais importante do que o Antigo Testamento, tudo bem? E existem várias razões para isso, né? As discussões referentes à conexão e à ligação entre o Antigo e o Novo Testamento é uma discussão muito gigante, muito interessante, uma das mais amplas e complexas mesmo do estudo bíblico de uma forma meio que geral. O que permanece do Antigo Testamento no Novo, o que não permanece. O Novo Testamento é uma revelação mais simples ou mais clara, ou mais amorosa de Deus em contraposição ao período da lei, onde Deus mandava matar, onde tinha um monte de coisa lá para Israel que já não significa mais nada para a gente, em contextos civis, políticos, do culto, né, do templo, enfim, dos sacrifícios de animais, aquela coisa toda, etc, 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 para os períodos do Novo Testamento, onde aparentemente as coisas são um pouco diferentes, um pouco mais simples, etc, etc, etc. Esse fenômeno faz com que algumas pessoas conheçam mais o Novo Testamento do que o Antigo, ou estudem mais o Novo Testamento do que o Antigo Testamento, tá? E aí, por exemplo, as pessoas vão lá estudar o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, lá no Novo Testamento. E lá no capítulo 17, no capítulo 18, eles se deparam com a figura da Grande Babilônia, que inicialmente é apresentada como uma prostituta sentada sobre um animal estranho, né? E 7 montes, 7 cabeças, e blasfêmia, e ela está embriagada com o sangue dos santos, ela é a mãe das meretrizes, e etc, etc, etc. E quando chega no capítulo 18, ela é apresentada como uma cidade que faz comércio, que é rica, que é opulenta, que é luxuosa, e ela comercializa desde coisas assim como prata, ouro, seda, carmim, e almas humanas, e não sei o quê. E é uma visão assim muito interessante. O que, entretanto, nem todo mundo sabe é que Apocalipse 17 e 18 tem uma influência gigantesca do Antigo Testamento, em especial do livro de Jeremias. Então vamos dar uma olhadinha lá? Se você quiser e puder aí abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura, sempre é bom para
ajudar na concentração. Se não puder, tenta prestar atenção sem ler o texto junto comigo mesmo. E nós vamos ler aqui Jeremias capítulo 51, do verso 1 até o verso 64. Eu não vou ler tudo de uma vez, tá? Eu vou ler parte a parte do capítulo e vou comentando, até por causa da quantidade grande de versículos que o texto tem. Mas, assim com a Bíblia aberta, então, vamos invocar o nome do Senhor, vamos invocar o Espírito Santo para que ele fale ao nosso coração através do pecador que vos fala, tudo bem? Vamos orar. Papai do céu maravilhoso e querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor, através dela, nos instrui e nós queremos ser instruídos. Para isso, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, transforme a nossa vida, ilumine a nossa mente e o nosso coração para entendermos a tua palavra e tirarmos delas lições preciosas para aprendermos a entender a realidade em que a gente vive. E que a gente possa, nesse aprendizado, desenvolver o amor a ti, o amor ao próximo. Tudo isso nós invocamos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus amados, vamos lá. Jeremias capítulo 51, inicialmente nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Aí a Bíblia diz assim: Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, e contra os que habitam em Leb-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que faz o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpa perante o Santo de Israel. Uma das questões mais interessantes sobre a relação entre o Antigo e o Novo Testamento passa por Babilônia histórica. Mas não começa com Babilônia histórica. Que Babel seja a inimiga de Deus, ou que represente o ajuntamento dos seres humanos que agem contrariamente aos propósitos de Deus, é um tema que remonta já a Gênesis capítulo 11, com a famosa história da Torre de Babel, onde os homens tiveram uma ideia de fugir de um novo possível dilúvio, fazendo um empreendimento bastante ousado. Bom, vamos fazer uma torre que vá até o céu, e aí, caso o mundo seja inundado de novo, a gente sobe nessa torre e fica todo mundo ali seguro, enquanto a água toma conta do planeta, e depois que a água baixar, a gente volta. Olha que ideia maravilhosa, né? E aí, diz a palavra de Deus que, em função disso, durante a construção da torre, Deus confunde as línguas dos homens e os dispersa pela face da terra, e isso aí explicaria, inclusive, as diferenças das línguas, dos povos, etc, 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 tá? É verdade que esse tipo de história é considerada ridícula e lendária por parte de ateus e críticos da Bíblia de uma forma meio que geral. Seja como for, a gente não precisa partilhar dos pressupostos críticos dos ateus e liberais e pessoas que descreem da palavra de Deus. E o mais importante aqui é a gente entender a grande narrativa. Tá? E a grande narrativa bíblica ajunta os homens num propósito contrário ao de Deus em Babel. E depois Babel vai, de alguma maneira, também, né, contextualizar um pouco da discussão da Babilônia histórica, que foi um reino poderoso na face da terra, e que, de alguma maneira, tem uma relação muito interessante com Israel em função de conquista militar, em função da questão do exílio, em função de mil discussões, né, espirituais, teológicas, que surgem do exílio babilônico da parte do povo de Israel, que depois contextualiza o retorno de Israel para sua terra,
para assentar ali para o contexto dos acontecimentos em torno do Novo Testamento, a vinda de Cristo, etc, etc, etc. Tudo bem? Inclusive, esse período de exílio babilônico e tal provavelmente o período mais importante da história bíblica em termos assim do texto, tá? Inclusive muitas pessoas dizem que a Bíblia mesmo foi compilada verdadeiramente nessa época, inclusive para fazer frente de alguma forma ao que estava acontecendo no cativeiro babilônico, né? E como que Israel tinha que enfrentar isso, né? Então, lá nas maldições da aliança, no Deuteronômio, havia a ideia de que se o povo fosse infiel, seria exilado. Agora eles são infiéis e são exilados para a Babilônia. E lá na Babilônia eles têm que refletir profundamente a respeito da experiência deles. E aí, quando eles voltam para Israel, inclusive se desenvolve, dentre outras muitas coisas, por exemplo, o farisaísmo, né? Que era uma tentativa de tentar cercar Israel contra a infidelidade à lei de Deus, criando um monte de regulamentações humanas acima da lei de Deus, para de alguma maneira evitar que Israel sofresse o exílio novamente, porque a experiência do exílio babilônico foi uma experiência bastante traumática, que fez Israel refletir profundamente, né? É assim que os fariseus vão desenvolver a ideia de que não é só não trabalhar no sábado, é você também, inclusive, não dar certa quantidade de passos, é você não cuspir na terra, porque senão você estaria trabalhando e regando a terra. É um monte de regulamentações e percepções humanas a esse respeito, que inclusive são bastante curiosas e que depois vai contextualizar um pouco das tretas de Jesus a respeito dos fariseus, que diziam que eles colocavam tradições e interpretações humanas acima da própria lei de Deus, e em alguns casos até mesmo contrárias à lei de Deus, como no caso lá do princípio do Corbã, onde as pessoas dedicavam os seus bens ao templo e deixavam os pais desamparados, numa época inclusive que não existe aposentadoria, né? Então são questões muito interessantes, tá? Que contextualizam aqui as questões históricas. E aqui, Jeremias, capítulo 51, versos 1 a 6, fala dessa Babilônia histórica, e Deus vai levantar, no caso aqui, os medo-persas para cercar e matar todo mundo, e vão atravessar as pessoas pelas ruas. Por quê? Porque Israel e Judá não estão viúvos. Deus está vendo tudo o que está acontecendo, e Babilônia está cheia de culpa. E aqui a gente já vê também, né, essa sempre relação interessante entre Judá, Israel e os gentios, né, que a gente estava falando lá também no nosso sermão sobre Jeremias 10. Então é o povo que tem o Deus Israel aqui como único Deus verdadeiro, que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, a guarda do sábado, Israel, Judá, etc, 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 em Babilônia, que é o lugar da idolatria, que é o lugar do sincretismo, que é o lugar do exílio, da infidelidade do povo. Mas o fato de Israel e Judá estarem sendo punidos por sua infidelidade no cativeiro babilônico, na Babilônia, não elimina as culpas da própria Babilônia histórica, em função da qual ela vai ser destruída em breve, da perspectiva do texto de Jeremias, pelos medo-persas. Beleza? Ok. Aí vamos dar uma lida aí do verso 6 em diante. Eu li até o verso 5 só na sessão anterior, né? Aí diz assim: fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a paga. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida. Porventura sarará? Queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento é contra a Babilônia para a destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza.
Aqui nesse texto você já começa a perceber o surgimento de um monte de linguagem que vai ser bem importante lá no livro do Apocalipse em relação à Babilônia. O que esse texto aqui diz? Fugir do meio dela, algo do tipo sai dela, povo meu, cada um cuide da sua vida, cada um assim, cuide para salvar a sua vida, para não perecer na maldade da Babilônia. Inclusive esse é um tema fantástico, né? Ou seja, a linguagem do Apocalipse espiritualiza e universaliza o que um dia foi uma mensagem histórica para o povo de Israel na Babilônia histórica, né? E eles deveriam fugir daquela cidade para não perecer nesse cerco que aqui está sendo profetizado de que os medos virão e vão destruir a Babilônia. Então, aqui inclusive a ideia de que a Babilônia era um copo que embriagava as nações, inclusive falando lá, aliás, inclusive já prototipando de alguma maneira, já colocando de antemão a ideia lá da Babilônia que dá a beber às nações o vinho da sua prostituição, da fúria da sua prostituição e etc, né? E tal, e de repente ela fica arruinada. As pessoas aqui que moravam em Babilônia, os israelitas, queriam curar Babilônia, mas ela não quis ser curada. E aí o juízo foi até o céu, e aí Deus trouxe à luz a justiça. E agora a gente vai anunciar. E aí do verso 11 até o verso 13 é como se Deus estivesse profetizando, até mesmo dando instrução aos medos para eles destruírem a Babilônia. Então, ó, pega flecha, pega escudo, desperta o espírito para destruir a Babilônia, dos reis dos medos, né? Esta é a vingança por causa do templo, né? Ou seja, a Babilônia foi lá e arrasou o templo de Deus em Israel. E agora Deus vai vingar isso aí. E aí chegou a hora de vingar. E aí o que é para fazer? É para levar estandarte, colocar a guarda, colocar sentinelas, preparar emboscadas, para fazer o quê? A riquíssima Babilônia chegar ao seu fim na medida da sua avareza, né? Ou seja, tanto quanto ela era cobiçosa do poder, da glória, da honra e usava de violência para conseguir tudo isso, agora ela vai se lascar na mão dos medos no contexto aqui desse como que o texto fala aqui? Dessa emboscada, né? Desse aparato militar que agora vem para destruir a Babilônia. E olha que coisa interessante. Você percebe aqui uma coisa bem concreta e bem real do ponto de vista histórico, estandarte, escudo, bandeira, exército, flecha, etc, etc, etc. Coisas que estão ausentes lá do texto de Apocalipse 17 e 18, que, na verdade, trata-se de uma guerra espiritualizada, vamos dizer assim, né? Ou seja, o que aconteceu literalmente em Babilônia histórica vai acontecer de forma espiritualizada na Babilônia global, mundial, e a respeito da qual a gente vai falar um pouco aqui também nesta mensagem, tá bom? Beleza. Aí vamos ver do verso 14 até o verso 19. A Bíblia diz assim: Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: Encher-te-ei certamente de homens como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com sua inteligência estendeu o céu. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. E aqui a gente vê, inclusive, Jeremias 51, evocando, né, uma porção do texto que a gente leu em Jeremias 10, né? Que quem faz imagens, etc., é estúpido e não pode se comparar com Deus, Deus verdadeiro e vivo e tudo mais, né? Muito interessante. Então Deus jurou que ele ia trazer uma multidão de gente para invadir a Babilônia, que no caso é o exército dos Medo-Persas, e eles iam entrar ali dentro, iam matar todo mundo em Babilônia, e iam cantar o eia,
dos que colhem as uvas, né? A festa da colheita, da vitória, etc e tal. E vai ser assim, como se fosse um monte de gafanhoto entrando em Babilônia, assim, na perspectiva, né? O que inclusive é interessante, né? Deus trata os homens como gafanhotos, né? Nós, seres humanos, quando a gente vê o gafanhoto, a gente vê um gafanhoto desse tamanho, assim, né? Então, assim, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, vocês, seres humanos, são desse tamanho aqui diante de mim, né? Tipo, como se ele olhasse de uma perspectiva um pouco de cima, assim, como quem olha para uma maquete, e vê os homens como gafanhotos ali entrando em Babilônia e matando todo mundo. É uma perspectiva bem interessante, assim, do ponto de vista visual, né? E aí o texto exalta Deus, né? Porque Deus fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo pela sua inteligência, estendeu o céu, ele faz o trovão, ele faz a nuvem, a chuva desce. E, por outro lado, o ser humano é estúpido, cria essas imagens de escultura, não tem fôlego, elas são uma obra ridícula, no tempo do castigo elas virão a perecer. Então, quando os medo-persas vão entrar em Babilônia para destruir Babilônia, eles vão destruir aquele monte de estátua de Deus e não sei o que, provando inclusive que não são deuses, né? Etc e tal. E Deus não pode ser comparado porque Deus é a porção de Jacó, o criador de todas as coisas, Israel é o tribo da sua herança. E aqui, mais uma vez, se retomam os dois temas lá do que a gente também já falou na outra mensagem, né? Da guarda do sábado e da ideia de não fazer culto às imagens de escultura e coisas do tipo, que depois vão ser heranças que a Babilônia histórica vai conceder até a Babilônia mística, Roma pagã, Roma papal, do livro do Apocalipse, beleza? Legal, então vamos lá, do verso 20 até o verso 26, o texto diz assim: Tu, Babilônia, eras meu martelo e minha arma de guerra. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti despedacei o homem e a mulher, o velho e o moço, o jovem e a virgem. Por meio de ti despedacei o pastor e seu rebanho, despedacei o lavrador e a junta de bois, despedacei governadores e vice-reis. Pagarei ante os vossos olhos, os vossos próprios olhos, a Babilônia, e a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para o fundamento, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. A relação entre Deus e a Babilônia é uma relação bem interessante do ponto de vista espiritual, vamos dizer assim. A Babilônia é usada por Deus no contexto da punição dos povos e da punição de Israel especificamente, mas não deixa de ser culpada de violência, maldade, idolatria, erros e equívocos em geral. E aí Deus promete uma destruição assim arrasadora contra a Babilônia, que vai envolver o jovem, o velho, o homem, a mulher, tipo, sem distinção, sabe? Tudo aquilo que contiver Babilônia vai ser destruído por causa da maldade que eles fizeram em Sião, na destruição do templo, no exílio de Israel, aquele papo como um todo, tudo bem? Aqui se diz, né? Eis que eu sou contra ti, ó monte que destrói toda a terra, inclusive dando o tom vamos dizer assim, do reinado, né, da extensão do reinado de Babilônia, tá? Que era um reinado sobre vastas porções e que tinha essa cobiça de conquistar mais e mais e mais povos e etc. E aí, como Israel estava sendo infiel, Deus entrega Israel na mão da Babilônia, mas depois pune a Babilônia pelos enfim, exageros, pela violência, pela maldade da própria Babilônia. E aí diz assim, que de ti, inclusive essa ideia das construções de Babilônia, o jardim da Babilônia, uma das maravilhas da terra e etc., não ia ser tirada uma pedra para ser o fundamento ou a pedra angular de nenhuma construção, e aquilo tudo ia ser arrasado, ia ser destruído, né? Inclusive, o local onde era a Babilônia histórica é, se eu não me engano, aí no deserto do Iraque, né?
tá lá, virou tudo pó, não tem mais nada da grande Babilônia, do grande reino universal da época, né? Legal, vamos ler agora do verso 27 ao 32. Arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, consagrai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados. Consagrai contra ela as nações, os reis dos medos, os seus governadores, todos os seus vice-reis e toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, permanecem nas fortalezas, desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres, estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Saía um correio ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, que os vaus estão ocupados e as defesas queimadas, e os homens de guerra amedrontados. As imagens, elas são muito interessantes, muito legais do ponto de vista militar, do ponto de vista do que aqui está acontecendo, entendeu? Por exemplo, né, se diz que devem se reunir nações contra a Babilônia, tanto que, por exemplo, os medo-persas já eram constituídos de mais do que uma nação, né? Era, vamos dizer assim, lá um ajuntamento de nações que deveria subir como cavalos, como gafanhotos eriçados. Inclusive é daqui que já vai sendo tirada a imagem lá do livro do Apocalipse, quando se fala lá dos selos e das trombetas, que lá existem gafanhotos como cavalos, tá bom? Muito interessante assim a gente perceber. E aqui no caso, a linguagem do livro de Jeremias ela é mais histórica. A linguagem do livro do Apocalipse ela é mais espiritual. Então, por exemplo, aqui mais ou menos de uma perspectiva de Deus, de que está olhando assim de uma perspectiva um pouco de longe. Então ele vê os cavalos avançando para irem lá tomar a Babilônia, como se fosse gafanhoto também, né? É bem interessante. Aí depois o livro do Apocalipse vai se apropriar dessa ideia e vai construir tipo um monstro, né? Meio cavalo, meio gafanhoto, com cabelo e tal, e para matar as pessoas. Bem interessante, assim. E aqui também se fala das dores, né, dos sofrimentos das pessoas que vão ser mortas ali na Babilônia, mas ainda assim o desígnio do Senhor, ou todos os desígnios do Senhor contra a Babilônia, estão firmes e vai fazer dela uma desolação para que ninguém habite nela. E uma das coisas interessantes aqui esse texto aqui que os homens de guerra, né, os valentes, etc e tal, eles vão se tornar como mulheres, né? Eu acho que não demora muito para algum crente fazer uma aplicação disso aqui, tipo, para ideologia de gênero. Mas naturalmente não é exatamente isso, né? A ideia é pintar os homens mais valentes, mais fortes, mais guerreiros, amedrontados como se fossem umas menininhas, né, que são indefesas e que vão agora ser invadidos ali, vão ser mortos, etc e tal, né? E os homens de guerra estão amedrontados, né? Isso é muito interessante. Todas essas imagens assim mais concretas do ponto de vista militar não se repetem lá em Apocalipse 17 e 18, mas o contexto de Jeremias é muito interessante para a gente avaliar as questões lá, né? No livro do Apocalipse. É como se, inclusive, a gente tivesse uma outra perspectiva avaliando o texto do qual o Apocalipse bebeu, né? Que, naturalmente, Jeremias 51 é um deles, sem sombra de dúvida. Aí vamos ler agora do verso 33 até o verso 40, que diz assim: Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a filha da Babilônia é como a eira, quando é aplanada e pisada, ainda um pouco, e o tempo da ceifa virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil, como um monstro marinho nos tragou. Encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. A violência que se fez de mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Diga, moradora de Sião, o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga, Jerusalém. Pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa, e te vingarei da vingança que se tomou contra ti.
Secarei o seu mar, farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Ainda que juntos rujam como leões e rosnem como cachorros de leões, estando eles esganados, preparei-lhes um banquete, embriagá-los-ei para que se regozijem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. É impressionante, assim, o texto é extraordinário, assim. É uma visão muito legal, assim. É uma pena que muitos cristãos não estudem esse texto em conexão com Apocalipse 17 e 18. Seja como for, aqui o profeta ele está descrevendo o acontecimento histórico. Então aqui é como quando a colheita está quase para acontecer, então provavelmente esse texto foi escrito antes que os medo-persas viessem a conquistar Babilônia, mas já estava na hora, estava chegando. E aí ele conta a história, porque Nabucodonosor veio e nos devorou e nos esmagou e fez de nós um objeto inútil. É como se Nabucodonosor fosse a baleia lá, o animal que engoliu Jonas, e aí engole e pega os utensílios do templo e tudo aquilo que lhe é útil e depois vomita o Jonas lá na praia como um objeto inútil, né? É muito interessante essa imagem, né? É como se Nabucodonosor fosse esse grande peixe engolindo Israel e depois vomitando, né, Jonas ou Israel lá numa outra terra, longe da sua terra, etc, etc, etc. E aí Deus manda Jerusalém, os moradores de Jerusalém, dizer que vai cair sangue de vingança sobre o que foi feito em Israel, né? E aí Deus diz, né, que ele iria pleitear a causa de Israel, iria vingar do que a Babilônia fez, e iria secar o mar da Babilônia, né? Inclusive como que os medo-persas tomaram a Babilônia. Eles desviaram o rio que passava pela cidade, e aí enquanto eles estavam lá se banqueteando, o texto inclusive também fala sobre isso, que Deus ia preparar esse banquete para eles, né? Então eles iriam estar ali festejando, comendo, como uma grande nação poderosa sobre os reinos da terra, não iam perceber que o rio foi desviado do seu curso. A hora que a água baixou, os exércitos medo-persas entraram por debaixo de onde passava o rio e mataram todo mundo, né? Foi assim que aconteceu a queda de Babilônia histórica. E aqui uma imagem muito interessante, que inclusive está no título do sermão, né? Que a Babilônia iria dormir um sono eterno do qual nunca ia acordar. Então, como que diz o verso 39? Preparar-lhes-ei um banquete, embriagá-los-ei para que se regozijem, e aí durmam um sono eterno e não acordem, né? Inclusive essa é uma imagem muito interessante do que tem que ver assim com a ideia da aniquilação, da destruição e etc e tal, inclusive para ilustrar o destino eterno dos ímpios, né? Isso é bem interessante aqui dentro desta perspectiva. Então na briga de Deus contra a Babilônia, o que Deus promete é que as pessoas vão ser mortas, elas vão dormir um sono eterno do qual elas nunca mais vão acordar, né? Essa é uma imagem aqui simbólica daquilo que, por exemplo, nós mesmos adventistas cremos sobre o que é o destino dos ímpios, né? É serem mortos, destruídos, dormirem para nunca mais acordarem, nunca mais existirem, nunca mais ressuscitarem e etc, beleza? Ok, então vamos agora do verso 41 até o verso 53, a Bíblia diz assim: Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa, a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar é vindo sobre Babilônia, coberta está com o tumulto das suas ondas. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela homem algum. Castigarei Abel na Babilônia, e farei que lance de sua boca o que havia tragado, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu.
Sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Não desfaleça o vosso coração, não temais o rumor que se há de ouvir na terra, pois virá num ano um rumor, no outro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada. Todos os seus cairão traspassados no meio dela. Os céus e a terra e tudo quanto neles há jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair traspassados os de Israel, assim em Babilônia cairão traspassados os de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis de longe. Lembrai-vos do Senhor e suba a Jerusalém a vossa mente. Direis, envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu-nos o rosto, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as suas imagens de escultura, e gemerão os traspassados em toda a terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. É muito interessante a narrativa, assim, a força da narrativa, né? Você percebe, assim, uma linguagem de um filme de ação mesmo, assim, né? É muito interessante. Então, ela foi apanhada de surpresa naquela noite onde estava todo mundo lá em Babilônia fazendo banquete, de boa, ninguém percebeu o cerco dos medo-persas, desviaram o rio, entraram e pegaram todo mundo de surpresa. E aí fala que o mar é vindo sobre Babilônia, inclusive que tem que ver com um monte de gente, né? Que depois vai fundamentar a ideia lá do Apocalipse que a mulher está assentada sobre muitas águas, que são muitas pessoas, uma multidão. Essa imagem também é tirada aqui do texto de Jeremias, capítulo 51, tá? E aí, depois dessa imagem dela ser inundada por um mar, que na verdade é invadida por um monte de gente, vai ficar tudo seco. Tudo deserto, né? Que aí eles vão matar todo mundo e vai reduzir a Babilônia, que era o maior reino do mundo, a pó, poeira, nada. Muito legal, muito interessante, assim, né? Vai ter violência, dominador contra dominador, e aí vão ser castigadas as imagens de escultura, vai ser destruídas todas, etc e tal. Os céus e a terra vão jubilar sobre a Babilônia. Como Babilônia fez os israelitas, vai ser feito com ela. Então Babilônia foi lá, invadiu, destruiu o templo, matou um monte de gente. Agora vão invadir Babilônia, vão destruir os seus templos, as suas imagens de escultura, vão matar um monte de gente. E quem escapar vai ficar envergonhado. Porque no final, o que foi que aconteceu? Em Israel, eles invadiram o templo, eles destruíram as pessoas e agora Deus vai castigar os seus templos, as suas imagens de escultura. E aqui o texto conecta a Babilônia histórica à imagem lá da Torre de Babel. Ainda que Babilônia fizesse a sua morada no céu, ela fizesse lá, como é que diz o texto aqui? Que ela fortificasse, que ela subisse ao céu, fortificasse no alto a sua fortaleza, Deus ia enviar alguém para destruir ela. É como se fosse assim, se Babilônia conseguisse fazer um jardim suspenso lá no céu, de lá Deus ia mandar a gente para derrubar e destruir. Ou seja, não tem escapatória, não tem para onde esconder. Mesmo que Babilônia histórica cumprisse os intentos do povo desde a época de Babel, ainda assim haveria destruição pelo que Babilônia fez contra o povo de Deus. Muito interessante, muito legal. E aí vamos ler do verso 54 a 57. Diz assim: de Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição. Porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas. Ouvir-se-á o tumulto da sua voz, porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus é que dá a paga, certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios e os seus governadores, os seus vice-reis e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o Senhor dos exércitos, diz o rei cujo nome é Senhor dos exércitos.
Então, no meio dessa conquista como um todo, o pessoal vai gritar, vai espernear, etc e tal, mas Deus vai fazer uma destruição gigantesca. Mais uma vez aqui acontece a imagem da multidão como as muitas águas, etc. Bem legal. E aí, mais uma vez, ele repete o tema, né? Dormirão sono eterno e não acordarão, né? Muito legal a imagem para falar da aniquilação e da destruição. E aí a gente termina com, pelo menos essa porção do sermão, né? Do verso 58 até o verso 64, que é o último verso aí do texto. Aí a Bíblia diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharam os povos em vão, e para o fogo se afadigaram as nações. Palavra que mandou Jeremias o profeta a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo este com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia. No ano 4º do seu reinado, Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: Quando chegares a Babilônia, vê que leias em alta voz todas estas palavras, e dirás: Ó Senhor, falaste a respeito deste lugar, que o exterminarias, a fim de que nada fica nele, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: Assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de fazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. E aí o texto diz assim: Babilônia tem muros grossos, grandes, poderosos que protegem a cidade. Serão todos derrubados. Os povos trabalham em vão e para o fogo. E aqui é uma coisa interessante, né? Que também conecta a ideia da condenação no fogo. Você vai tudo ser consumido, tudo ser destruído. E aí você percebe que Jeremias tinha uma relação com Seraías, que fazia parte do reino de Zedequias e tudo mais, que foi visitar a Babilônia. E aí Jeremias escreveu todas essas palavras em um livro e mandou Seraías levar. E quando chegasse lá em Babilônia, que ainda não estava destruída à época que o texto foi escrito, deveria ler esse texto. Diz assim: Senhor, o Senhor prometeu que isso aqui vai acontecer. E aí pegasse aquele livro, atasse como uma pedra e lançasse no meio do rio Eufrates. E aí diz, né? Assim será afundada a Babilônia e não se levantará por causa do mal que eu trarei sobre ela. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Quando você vê o livro do Apocalipse, você percebe nitidamente assim o quanto que o livro do Apocalipse bebe dessas imagens de Jeremias capítulo 51. Depois você pode fazer esse exercício. Leia na sua casa Apocalipse 17, Apocalipse 18. Não vamos fazer isso aqui, senão vai ficar gigantesco o vídeo, né? Mas muitas das ideias do Apocalipse são tiradas lá do livro de Jeremias. Essa coisa, inclusive, da multidão das águas, essa coisa da destruição, essa coisa de pegar a Babilônia e jogar ela no mar, e aí ela vai desaparecer, por exemplo. Vou ler aqui só para dar o exemplo, tá? Apocalipse 18, verso 21 em diante. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E a interpretação sobre o que é a Babilônia mística, para além da Torre de Babel e da Babilônia histórica, de fato é uma questão polêmica, mas ao mesmo tempo não é assim tão difícil, vamos dizer assim. Então, por exemplo, é consenso entre os estudiosos cristãos, inclusive católico-romanos, de que Roma é chamada de Babilônia na Bíblia explicitamente no texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, onde Pedro escreve assim: Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como também meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos os que vos achais em Cristo. Então aqui a ideia é que Pedro faz referência à Babilônia, mas nesse momento em que Pedro estava vivo, a Babilônia já havia
desaparecido, vamos dizer assim. E em função disso, fica um pouco da ideia. O que era a Babilônia aqui nesse texto? E todos os estudiosos católicos ou evangélicos, ou pelo menos a sua infinita maioria, concordam que esta é uma referência a Roma. E aqui no livro do Apocalipse tem uma outra questão que é muito interessante, que fala assim sobre a besta do Apocalipse, né? Por exemplo, ali no Apocalipse capítulo 13, se fala assim a partir do verso 1. Vi emergir do mar, o mar, essa multidão de pessoas, uma besta, um reino, um animal, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. A ideia de que a besta do Apocalipse tem características de leopardo, urso e leão nos remonta a Daniel capítulo 7, onde o profeta vê 4 animais, o primeiro é um leão, o segundo é um urso, o terceiro é um leopardo, depois surge um quarto animal que não tem paralelo na natureza, e se você junta a quantidade de cabeças e chifres dos 4 animais de Daniel 7, você tem um animal com 7 cabeças e 10 chifres, tá bom? Como que era lá? O leão, que representava a Babilônia, tinha uma cabeça e nenhum chifre. O urso tinha uma cabeça e nenhum chifre. O leopardo tinha 4 cabeças e nenhum chifre. E o quarto animal tinha uma cabeça e 10 chifres. Então são 7 cabeças e 10 chifres, que é exatamente o animal que aparece em Apocalipse capítulo 13. Mas olha que coisa interessante. Apocalipse 13 é um texto nitidamente construído sobre o Império Romano, tá? Esse é o momento histórico em que Apocalipse é escrito, inclusive lá com João exilado na ilha de Patmos. Então veja que coisa interessante. A besta do Apocalipse ela tem características de Babilônia, o leão, aqui conforme Apocalipse 13, conforme Daniel capítulo 7, onde o primeiro animal representava a Babilônia, né? Então isso é muito interessante, é como se Roma herdasse de Babilônia, dos medo-persas e dos gregos, uma ampla estrutura jurídica, filosófica, militar, cultural e etc., que fizesse com que o Império Romano viesse a ser o herdeiro da Babilônia, do ponto de vista do pagão, né? O Império Romano pagão. E aí, quando surge Roma papal, aí de fato você tem um chifre pequeno, que era de uma natureza diferente dos demais reinos, que agora fala blasfêmias, ou seja, ele lida com aspectos divinos, mas de alguma maneira denegrindo o caráter de Deus, quando Roma pagã arvora sobre si mesma as características divinas, de infalibilidade, e sequestra o cristianismo e paganiza o cristianismo no que tange aí a culto a imagens, a substituir o sábado pelo domingo e a crenças heréticas aí de imortalidade da alma, que tudo vem aí dos gregos, vem dos medo-persas, vem dos babilônicos. Então Roma pagã e Roma papal, e aliás, Roma papal de uma forma muito interessante, é uma versão sincrética entre o cristianismo e as grandes potências e filosofias pagãs, desde a Babilônia, passando pelos medo-persas e passando pelos gregos, tá bom? E aí a gente entende a configuração da Babilônia mística. E enquanto Babilônia tinha um território amplo, mas limitado ali no centro do mundo, Roma tinha um domínio um pouco mais amplo, Roma pagã. Roma papal agora tem um domínio muito mais amplo sobre o mundo, de uma perspectiva espiritual, né? Onde se ensina a mentira associada à verdade. Então agora existe a verdade de Cristo. Então a Igreja Católica, por exemplo, ensina que Cristo morreu e ressuscitou e ele voltará. Tem milhões de ensinamentos católicos que são perfeitamente corretos e verdadeiros. Mas aí eles mesclam isso com culto a imagens, com a transgressão do sábado e a exaltação de um sábado falso, que é o domingo, e com crenças heréticas de imortalidade da alma para justificar essa ideia do culto às imagens, dos santos, e que estão lá intercedendo por nós, e blá blá blá, aquele papo como um todo. E aí, olha que interessante.
o texto de Jeremias 51, que fala da queda da Babilônia histórica, se torna a fonte daquilo que é a queda da Babilônia espiritual, que está em Apocalipse 17 e 18, e como que a gente cresce na nossa percepção, no nosso conhecimento a esse respeito, quando a gente avalia o livro do Apocalipse à luz do que diz o profeta Jeremias. E, inclusive, o texto do Apocalipse, ele é absolutamente extraordinário. Por exemplo, ali no texto de Jeremias se fala que a Babilônia é o monte que destrói. No Apocalipse diz que a prostituta está sentada sobre 7 montes. Inclusive a gente sabe que Roma é uma cidade construída sobre 7 montes, né? E uma coisa interessante, né? Essa prostituta, ela está adornada de ouro, pedras preciosas, etc e tal, embriagada com um cálice com vinho, com o sangue das testemunhas de Jesus, e vestida de púrpura e escarlata. E aí é só você ver a história do Vaticano e como é que é o Vaticano, e fica difícil escapar da implicação óbvia e lógica. Então vamos trabalhar com o Vaticano. O Vaticano tá lá, é o menor estado do mundo e riquíssimo, cheio de ouro, pintura, pedras preciosas e Capela Sistina e sei lá mais o que. Uma mulher representando uma igreja, bêbada com um cálice de vinho da sua prostituição, ou seja, a Igreja Católica pega um cálice, toda a missa para dar para as pessoas lá a hóstia, ou, enfim, tomar o vinho, aquela coisa como um todo, né? Misturando a verdade de Cristo com um monte de mentira e culto a imagens, e domingo, e imortalidade da alma, e não sei o quê. E lá no Vaticano, bispos, arcebispos, cardeais, lá um veste vermelho, que é a púrpura, outro veste roxo, que é a escarlata. Não, aliás, né? Púrpura é o roxo e a escarlata é o vermelho. Aí você tira uma foto lá dessas reuniões na Igreja Católica, você vai ver lá uma igreja cheia de ouro, pedras preciosas e não sei o que, metade de roxo, metade de vermelho, e aí vocês querem dizer o quê? Que não é o cumprimento da profecia. Pelo amor de Deus, cara. E aí você vê a condenação espiritual da Babilônia inspirada na condenação histórica do que aconteceu sobre o reino de Nabucodonosor, que foi lá destruir o templo de Israel, saquear o templo de Israel e exilar o povo da sua terra para a Babilônia, que cria um contexto bíblico muito interessante das principais questões que vão dar origem depois ao período do Novo Testamento, onde Jesus vai enfrentar aí um monte dessas questões e vai inclusive ser morto sob a autoridade de Roma e vai ressuscitar sendo o verdadeiro rei, né? O que inclusive é uma coisa muito interessante, porque quando você vê ali o texto de Jeremias 51, no finalzinho, ele tem umas implicações políticas assim muito interessantes, né? Porque ali Seraías, ele devia levar esse livro com essas mensagens escritas pelo profeta Jeremias, e ele devia anunciar isso, tipo lá dentro da Babilônia, né? Ou ali nas cercanias, enfim. Aqui que Deus fala sobre a Babilônia, vai acontecer isso, 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 isso e aquilo. E esse desafio profético é um desafio profundamente político, né? Imagina que, por exemplo, o rei da Babilônia passasse na rua e visse um cara com esse livro de Jeremias pregando essas coisas. Ia mandar prender, mandar matar o cara. Como é que você está pregando aqui que nós vamos ser destruídos? Nós somos os poderosos e blá, blá, blá. E aí depois o evangelho vai fazer a mesma coisa num sentido amplo contra César, contra Roma. Porque Jesus é o Filho de Deus, não é César. E Jesus é o verdadeiro rei, não é César. E aí você tem as implicações políticas do evangelho, onde Jesus é o nosso rei, não é Bolsonaro, não é Lula, não é Alckmin, não é Obama, não é Trump, não é Biden, é Cristo, o nosso rei e o nosso Senhor, né? É muito interessante. Eu espero que vocês tenham ficado felizes aí com as nossas reflexões. O objetivo aqui também não é denegrir a Igreja Católica, como a gente diz. A Igreja Católica mistura verdade com mentira. Se você se concentra nos aspectos verdadeiros da religião católica, a religião católica é maravilhosa. Mas nos seus aspectos negativos, não há como ter outro juízo que não estamos diante de Babilônia. Beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.